meu percurso na Universidade de Coimbra começou já há mais de 20 anos, em 1997, quando, vinda de Leiria, de uma aldeia nas proximidades de Leiria, venho estudar Sociologia para a Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Fiz aqui o meu percurso de primeiro ciclo, de licenciatura, e mal acabei a licenciatura, em 2002, surgiu a oportunidade de ingressar num projeto do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, onde ainda me encontro, para trabalhar com uma das minhas professoras de referência na faculdade, a Virgínia Ferreira, e desde então que venho trabalhando em projetos de investigação, em projetos de avaliação e investigação-ação, em várias áreas temáticas, mas com foco particular nos estudos de género. E a determinada altura, no âmbito da participação num projeto, surgiu o mestrado e foi sendo um bocadinho orgânico, não é? Continuei a fazer mestrado ainda em Sociologia, mas com foco nas políticas sociais, também na Faculdade de Economia, e em 2018 terminei o meu doutoramento também em Sociologia, mas já numa área um pouquinho diferente, a área da avaliação das organizações do terceiro setor, mas mais à frente detalharei. Toda esta articulação temática se fez ao longo do meu processo de investigação no Centro de Estudos Sociais, onde ainda mantenho até hoje. Foi há muitos anos, creio que esta é uma inquietude partilhada por outras pessoas jovens que na altura ainda não estão muito seguras daquilo que querem fazer. Na verdade, a Sociologia não foi uma escolha muito pensada, embora o meu espírito inquieto, a minha determinação, a minha procura de respostas, o questionamento constante da realidade social que me rodeava, passa a redundância, a inquietação, tinham em mim algumas características que à partida estariam alinhadas para esta área, mas eu também tinha alguma orientação e alguma preocupação com o comportamento humano e com a mente humana. E, portanto, eu oscilava entre a Sociologia e a Psicologia. Mas ainda recordo-me que estava a fazer a inscrição, ainda não estava certa daquilo que iria escolher, porque eu não tinha tido Sociologia, mas como era uma área muito abrangente e como eu era identificada desde há muitos anos como a defensora dos oprimidos, eu criei a ideia de que a reflexividade social e o foco nas relações humanas e na articulação entre as pessoas e os seus contextos fosse algo que eu iria gostar de desenvolver melhor. Mas nesse período de inscrição, a minha professora de História estava lá e eu estava a partilhar com ela esta dúvida, e isto aconteceu desta forma. Ela simplesmente disse-me: Mónica, estás a passar por uma situação pessoal, ou passaste recentemente por uma situação pessoal muito complicada, foi uma perda de uma familiar chegada, minha mãe. Estás a passar por uma fase muito complexa. Creio que as tuas opções podem estar condicionadas por essa vivência pessoal. Não sei se a psicologia não te vai destabilizar mais. Hoje em dia eu questiono muito estas palavras, acho que na verdade não fazem muito sentido, mas foi suficientemente convincente para eu colocar a cruzinha na Sociologia e aqui estou eu, convencidíssima. Desde as primeiras semanas de aulas eu fiquei absolutamente fascinada com o curso. Fui muito inspirada pelas pessoas que me deram aulas, pelas professoras e pelos professores, e por esta visão do mundo que a Sociologia me propiciou e pelos instrumentos tão ricos que me dá para questionar a realidade e para responder a alguns desafios que esta realidade
coloca em termos de compreensão das relações sociais, das relações humanas. E foi desta forma que eu ingressei na área da Sociologia. A resposta a essa pergunta é simples, porque a igualdade de género ainda não existe, não obstante muitos avanços que têm sido feitos ao longo de muitas décadas e que redundaram, nomeadamente, na igualdade legal entre homens e mulheres e noutros domínios de género também, mas que em termos substantivos também se verifica na elevada participação das mulheres no mercado de trabalho, mas depois existem desigualdades e assimetrias muito marcadas nas oportunidades de participação, de reconhecimento e valorização entre homens e mulheres. E estas desigualdades são comuns a vários domínios sociais, desde a vida pessoal à vida familiar, mas também ao mercado de trabalho, ao domínio da saúde, ao domínio da economia, da tomada de decisão. Portanto, as mulheres a nível familiar continuam a ser sobrecarregadas com o trabalho doméstico e de cuidado, apesar de trabalharem quase o mesmo número de homens do que as pessoas com quem, o número de horas de trabalho, no trabalho profissional, do que as pessoas com quem vivem. As mulheres continuam a estar subrepresentadas na tomada de decisão a nível político, mas também a nível empresarial, embora a lei, diversas leis para a representação equilibrada nos órgãos de decisão, quer a nível político, quer também a nível institucional, quer na administração pública, quer nas empresas, tenham dado um contributo no sentido de atenuar este desequilíbrio, mas as mulheres continuam a estar concentradas nos níveis mais baixos das carreiras, nas carreiras profissionais, portanto ocupando funções menos qualificadas, embora as mulheres tenham níveis de educação superiores aos dos homens. As mulheres continuam a existir barreiras psicossociais às mulheres para a participação também na tomada de decisão, portanto, que a socialização dos rapazes para a coragem e para a audácia contrasta com a socialização que é dada, porque as raparigas passam da procura de segurança, da cautela e que lhes permite arriscar menos e, portanto, também estes estereótipos e estes papéis de género e esta socialização para os papéis de género desde a infância tem um impacto muito significativo naquilo que se dizem ser as escolhas profissionais das mulheres. E aqui chegamos também ao fenómeno de segregação ocupacional, com mulheres e homens a concentrarem-se em áreas profissionais distintas. Isto, à partida, não teria grande problema se estas áreas distintas não tivessem também valorizações distintas e, portanto, as áreas onde as mulheres se concentram mais, que são as extensões um pouco daquilo que fazem a nível pessoal e familiar, são áreas que são menos valorizadas, pior remuneradas, portanto falamos nas áreas das ciências humanas e sociais, ao passo que as áreas em que os homens se concentram, em particular as engenharias e tecnologias, onde, apesar da ideia contrária, as mulheres têm vindo a participar cada vez menos. Estas são as áreas onde há uma maior empregabilidade e onde os salários são maiores e, portanto, isto também se repercute depois em termos daquilo que são as dinâmicas salariais. As mulheres recebem menos do que os homens em termos globais e também recebem menos para as mesmas funções. Portanto, estes são alguns exemplos das desigualdades que continuam a existir e que, portanto, merecem o desenvolvimento de estratégias que possam mitigar os obstáculos que estão na base das assimetrias que à participação e à liberdade, no fundo, à liberdade de escolhas e de realização que homens e mulheres
merecem. É essencial. Não é? Este documento marca, de facto, um compromisso efetivo da Universidade de Coimbra, assim como marca um compromisso efetivo de outras universidades, com a ação proativa para a igualdade de género e a diversidade no contexto académico. Por um lado, parte de um reconhecimento que tem sido muito difícil de que, de facto, as universidades e as disposições e os regulamentos, os mecanismos das universidades não são neutros do ponto de vista de género e têm implicações e podem produzir e reproduzir desigualdades estruturais. Esse reconhecimento é muito importante porque na altura do diagnóstico algo que me impressionou bastante foi a transversalidade da miragem da igualdade, que é a ideia de que porque há o mesmo número de homens e mulheres a estudar na Universidade de Coimbra, como há quase o mesmo número de mulheres e de homens investigadores, a igualdade já está garantida na universidade. Depois a ideia de que as desigualdades e as assimetrias encontradas se devem às escolhas pessoais das pessoas e não a nenhum mecanismo organizacional. A implementação de um plano para a igualdade reconhece desde logo que as instituições podem ter um papel quer na produção destas desigualdades, quer também na atuação para as contornar. E isso é um passo muito significativo no contexto nacional, que na verdade no contexto europeu já tem uma história muito mais antiga, porque em muitas universidades da União Europeia, os planos para a igualdade são obrigatórios, inclusive na maioria das universidades que compõem o consórcio em que trabalhamos. Por outro lado, a aprovação deste plano está no alinhamento quer das políticas europeias para a investigação, quer também dos novos requisitos de financiamento às instituições do sistema científico. É uma boa indicação de que a Universidade de Coimbra está empenhada de facto, e eu sinto que de facto existe essa vontade de começar a fazer um caminho, para a transformação, para a própria mudança organizacional, para a revisão dos procedimentos organizacionais, no sentido de que as suas práticas e os seus mecanismos possam ser mais inclusivos. Cada pessoa tem o seu papel neste caminho, nestes caminhos para a igualdade na UC. Acho que um pouco de olhar sociológico, um pouco da capacidade de questionar as nossas próprias práticas, os nossos próprios enviesamentos, na forma como percepcionamos as pessoas, os grupos, um olhar crítico sobre a forma como nós reproduzimos de uma forma inconsciente estereótipos, nomeadamente estereótipos de género, e pensar nas implicações que isso pode ter em termos individuais e em termos sociais, pode ser, creio que é um contributo importante para nós nos redimensionarmos e atenuarmos os efeitos dos nossos próprios enviesamentos. Isto num nível muito micro, que é a capacidade de nós reconhecermos que todos nós somos um bocadinho sexistas, todos nós somos um bocadinho racistas, todos nós somos um bocadinho homofóbicos, porque a nossa experiência pessoal, a nossa história, as nossas origens, a nossa socialização nos foi formando e nos foi formatando para nos distanciarmos daquilo que não é o nosso in-group. Portanto, para nos distanciarmos daquelas pessoas que não têm
as nossas características e, portanto, todos nós desenvolvemos estas categorizações, estas generalizações que são redutoras e que têm um impacto na tomada de decisão. Ora, como tem um impacto na tomada de decisão e nos nossos comportamentos, isto tem um impacto na forma como desenvolvemos a nossa atividade profissional também. E a perspectiva de género coloca-se numa componente relacional em todo o trabalho, em todo o tipo de trabalho que façamos. A forma como nós articulamos com clientes, a forma como nós produzimos, desenvolvemos a nossa investigação, nomeadamente uma pessoa que está a fazer investigação na área da produção e da criação de medicamentos, se não considerar esta perspectiva, a forma como os medicamentos são processados de uma forma diferenciada em homens e mulheres, vão produzir medicamentos que não são adequados para ambos os sexos, por exemplo. Na relação entre médica e utente, por exemplo, se nós sabemos que as mulheres biologicamente são mais sensíveis à dor, e portanto e que os homens são menos sensíveis à dor, mas valorizam mais a dor e portanto tendem a ir menos ao médico e, portanto, como tendem a ir menos ao médico, frequentemente numa relação entre médico e utente, pode acontecer que a médica vá desvalorizar os sintomas das mulheres porque elas vão mais ao médico e a sobrevalorizar os sintomas dos homens que vão menos ao médico e, portanto, podem ir já numa situação extrema, o que às vezes acontece. Enfim, mas toda esta perspectiva, todas estas, o reconhecimento destas diferenças é importante ao longo, seja na nossa vida pessoal, seja na nossa vida profissional.